Olá, meus irmãos e amigos, que bom poder compartilhar outra vez a palavra de Deus. Seguindo os salmos, nós estamos no 14º salmo, e é maravilhosa a palavra de Deus porque, embora nós saibamos quem tem escrito, conheçamos um pouco da história dele, como o salmista Davi, que escreveu a maioria dos salmos, a palavra de Deus sempre tem algo novo a nos apresentar. Deus tem sempre algo a nos dizer para a nossa vida, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E o Salmo 14 começa com uma afirmação muito intrigante. Diz assim: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Como é possível alguém dizer que Deus não existe? Como é possível alguém afirmar com todas as suas convicções de que Deus não é que ele não se faça presente? Para esse incrédulo, Deus não existe. Eu me recordo a história de uma criança que havia declarado sua fé em Jesus e ela estava andando na rua comendo uma maçã. O tio dela, que era uma pessoa já experiente, vivida, era uma pessoa incrédula. E então ele se aproximou dela e, vendo-a sorridente, feliz porque andava com Jesus, ele disse assim: menina, fiquei sabendo que você entregou a vida a Jesus. Sim, eu entreguei minha vida a Jesus. Jesus agora é meu Senhor, meu Salvador. E então o tio incrédulo disse o seguinte: menina, tu estás comendo uma maçã. Eu te darei 4 maçãs para que tu me proves onde Deus está. E aquela garota, com toda a convicção, disse o seguinte: tio, eu lhe darei então o dobro, se me disseres onde Deus não está. Meus queridos, Deus existe. Porém, o nécio, a pessoa incrédula, bate no peito e afirma: Deus não existe. E é por isso que a Bíblia chama essa pessoa de tola. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. E esse dizer no seu coração é muito importante a Bíblia aqui destacar, porque é uma convicção interior. Pode ser que a pessoa não verbalize, pode ser que a pessoa não publique nas redes sociais, falando agora sobre os nossos dias, pode ser que a pessoa não coloque um outdoor dizendo com todas as letras garrafais: para mim Deus não existe. É algo interior, é algo que está no seu coração, na sua intimidade. Só que, enquanto ele diz isso de forma individual, pessoal, lá dentro no seu coração, de um modo latente, suas ações, de alguma forma, se manifestam. Porque, na sequência do Salmo, o escritor diz: corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Ou seja, as pessoas que dizem em seu coração que Deus não existe, provam pelos seus atos, pelas suas ações. No verso 3 em diante, diz o salmista: todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. A pessoa pode não falar que não crê em Deus, mas os seus atos revelam a sua falta de fé. Quantas pessoas você conhece que diz: não, eu creio em Deus, eu confio em Deus, mas a atitude delas é exatamente oposta às suas palavras. Ela diz que crê, mas os seus atos mostram falta de fé. Já a pessoa incrédula que diz no seu coração: eu não creio, ela manifesta em palavras e ações a sua incredulidade. É isso que o salmista fala: não há ninguém que busca Deus, não há ninguém que busca o Senhor, não há ninguém que realmente clame a Deus. Só que, enquanto que a pessoa incrédula afirma no seu coração e manifesta em seus atos de que Deus não existe, olha só que coisa maravilhosa, diz o verso 2 do Salmo 14. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento. Deus olha para todo mundo. Não há um lugar neste mundo que Deus não alcance com o seu olhar. Não há uma pessoa que Deus não consiga enxergá-la.
Deus olha para todas as pessoas e Ele quer e Ele sabe se há alguém que realmente o tema, que alguém o busque, que alguém que realmente se quebrante diante dele. O salmista diz: Deus dos altos céus olha. Quando Deus falou com Abraão, disse: Abraão, eu vou até Sodoma e Gomorra para saber, para confirmar se o que tem chegado até a mim é verdade. Ou seja, Sodoma e Gomorra eram duas cidades cujos moradores viviam de um modo totalmente oposto à vontade de Deus. Então Deus disse: eu vou checar isso, eu vou conferir se de fato o clamor que tem chegado até mim tem sido verdadeiro. Deus olha para os altos céus e olha para toda essa população de mais de 7 bilhões de pessoas e pergunta: onde estão os que creem em mim? Deus olha para você e Ele quer saber se você crê nele, se realmente você faz parte desse grupo de pessoas que dizem: Deus existe, Deus é verdadeiro, Deus está atento, Deus é fiel, Deus é amor, Deus é misericordioso, Jesus é meu Salvador. É interessante, olha só o que diz o Salmo 14, na sua sequência. Olhem, estão todos tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. É interessante, é um contraste. Enquanto que na maioria das pessoas não se encontra um temente a Deus, porque na visão do texto, todas as pessoas, por opção, por escolha pessoal, se desviaram, e esse texto do Salmo 14 é repetido no Salmo 53, como também esse Salmo 14 se torna exemplo para Paulo para dizer que todas as pessoas pecaram. Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Realmente todas as pessoas pecaram. Só que entre os que pecam, ou os que pecaram, há aqueles que, ouvindo a voz de Deus, se arrependeram, clamaram ao Senhor e declararam a sua fé no Senhor. O verso 5 e verso 6 diz assim: olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Há uma multidão de pessoas que não creem. Deus não está no meio deles, desse povo que não crê, desses incrédulos, porque optaram em se afastar de Deus. Porém, em sentido oposto, Deus está presente no meio dos justos. E justos não são aqueles certinho, que fazem tudo correto, que nunca falham. Não, porque não há ninguém perfeito. Os justos aqui são aqueles que admitiram seus erros e pecados, são aqueles que se arrependeram desses erros e pecados, são aqueles que declararam sua fé no Senhor. Deus está no meio dos justos. Deus habita no meio daqueles que declaram a sua fé no Senhor. É impressionante como em João capítulo 10, Cristo falou o seguinte: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Isso no verso 11. Mas nos versos anteriores ele diz: eu sou o pastor. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Deus está no meio daqueles que ouvem a sua voz e o seguem. Deus habita no meio daqueles que estão clamando a Ele. Não é o lugar e nem são as coisas que nele existem, mas é num coração temente, num coração quebrantado. É nesse coração que Deus se faz presente. É nesse grupo de pessoas que humildemente dizem: Senhor, habita no meu coração. É interessante no verso 6, como o salmista do Salmo 14 diz: vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. É interessante porque, fazendo ainda esse contraste entre os que não temem e os que temem, os que não temem, os que dizem Deus não existe, e embora digam no seu coração, manifestam a sua incredulidade. E aí a gente vê duas ações. A primeira dizendo: eu em relação a Deus não creio, e por não crer em Deus, eu não respeito ninguém, eu maltrato os outros e persigo os que não creem, os que creem no Senhor. Ou seja,
Uma pessoa incrédula, ela tem uma relação distanciada em relação a Deus e de opressão em relação aos que confiam em Deus. Em Lucas capítulo 18, Cristo contou a parábola do juiz iníquo. E aí, nessa parábola, Cristo falou o seguinte, que havia um juiz que não temia Deus e nem respeitava os homens. Isso aqui é muito claro. E Jesus, nessa parábola, traduz o Salmo 14 na prática, porque os incrédulos não temem a Deus, dizem que Deus não existe e passam a perseguir, a maltratar, a oprimir os que o temem, os que temem ao Senhor. O juiz não temia a Deus e por isso não respeitava as pessoas. Quem respeita o outro demonstra temor a Deus. Quem valoriza o outro, quem demonstra amor ao outro, demonstra amor a Deus. Porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, se você não ama quem você vê, como vai amar a Deus a quem você não vê? Por isso é que o Salmo 14 mostra esse duplo comportamento do incrédulo para com Deus e para com os que temem a Deus. Mas, a despeito disso, Deus está atento aos que confiam nele. Por isso que o verso 7 do Salmo 14, o último versículo, diz o seguinte: ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar seu povo, Jacó exultará e Israel se regozijará. Aqui está falando de uma coisa profética do futuro. Meu querido, a vida na terra pode não ser fácil. E não está sendo fácil nesses últimos dias. Mas tenha calma, tenha paciência. No tempo certo Deus vai agir e na hora certa Ele vai atuar para a glória do nome dEle, na sua vida, na sua família, na sua casa. O incrédulo pode falar, pode fazer o que bem deseja, mas Deus zela e cuida dos que nele confiam. Por isso que a frase final do Salmo, verso 6 do Salmo 14 é o seguinte: mas o refúgio deles é o Senhor. Faça do Senhor o seu refúgio e confie que Ele vai cuidar e proteger você daqueles que não creem, daqueles que não confiam no Senhor. Deus é fiel. Confie nele e declare a sua fé em Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe.